434 anos em São Paulo. Quem diria? Quem vem de fora e não conhece a história da cidade não dá mais de 50 anos. Afinal, andando pelas ruas, poucos sinais de idade São Paulo aparenta. E foi só na década de 30 que ela ganhou seu primeiro 1 milhão de habitantes. Para comemorar o aniversário da cidade, o Tome Ciência traz duas historiadoras, as professoras Maria Luísa Marcílio e Janice Teodoro da Silva, ambas do Departamento de História da Universidade de São Paulo. A história da cidade de São Paulo é a história de um sonho urbano. Mas de onde vem esse sonho urbano? Do Colégio Jesuíta até hoje, qual foi o percurso? Fala a professora Maria Luísa Marcílio. Todo mundo sabe que São Paulo foi criado em 1554 pelos jesuítas. Jesuítas esses que transpuseram o Planalto com a ideia de, no interior das terras brasileiras, iniciar um movimento missionário e um movimento de evangelização. E aí instalaram, num lugar meio fortificado, o núcleo inicial da cidade de São Paulo. A população era essencialmente indígena, as tribos que aqui estavam, aquelas que tornaram-se amigas, e aos poucos esta população foi recebendo também imigrantes, geralmente homens, portugueses, que vinham se instalar aqui, iniciando uma atividade produtiva qualquer, que puderam. E com isso iniciou-se um processo de mestiçagem. Pouco a pouco, vários portugueses, ou já brasileiros, foram se instalando ao redor da cidade, nos lugares de terras mais férteis ou de lugares mais acessíveis, e instalaram fazendas, usando essencialmente a mão de obra indígena como escravo. Então, São Paulo, nos seus 2 primeiros séculos e meio de formação, foi uma região extremamente pobre, dominada praticamente pela ação dos jesuítas, onde o bandeirante se sobressai, mas o bandeirante era um aventureiro, era uma espécie de depredador de populações indígenas, que pouco parava na cidade, O essencial, quem ficava na cidade, eram estas populações mestiças, geralmente pobres ou índios puros, E por isso mesmo a língua dominante no Planalto, na região de São Paulo, foi por muito tempo o tupi. Falava-se tupi em todo São Paulo. A professora Janice Teodoro da Silva vê na São Paulo colonial o esboço da nossa atual desordem. É interessante a gente estudar a história de São Paulo, vendo como que uma cidade tão pobre, que foi a Vila Colonial, se prestou a tantos sonhos, o Rio, por exemplo, tem uma tradição imperial, então é mais fácil, diante de uma corte, você sonhar. Agora, São Paulo, a história de São Paulo é um núcleo colonial, no período colonial, uma vila extremamente pobre, onde, por exemplo, uma pessoa deixava de herança no seu testamento um pedaço de espelho. Por aí vocês veem a precariedade da vila. Era uma vila cercada por muros, onde para se sair desses muros era necessário pedir autorização para a Câmara, não podia sequer abrir as portas. Era uma cidade que se defendia dos ataques indígenas. A Casa de Câmara, a Cadeia e Pelourinho são os símbolos básicos da Organização Espacial de São Paulo. Então, se vocês observarem a história da Casa de Câmara, é um pouco a história de São Paulo. A Casa de Câmara foi coberta de palha de início e logo desabou algumas partes, então a Câmara não se reunia na Casa de Câmara. A cadeia era de taipa, então, evidentemente, qualquer bandido sabia fazer um buraco no barro, então fugia. A nomeação dos carcereiros era impossível, porque quem era nomeado carcereiro fugia da cidade, porque não queria ser carcereiro. A forca foi logo queimada, então ela ficou queimada, então não servia para enforcar ninguém. Então vocês observem que os símbolos básicos da ocupação dessa área, que é a Casa de Câmara, a Cadeia e Pelourinho, não tinham uma utilidade funcional. O papel era simbólico. Eu diria que o elemento básico na vila era o colégio. Agora, por que o colégio jesuítico era mais importante? Porque o colégio jesuítico era onde se montava o padrão da urbanidade. Então, você tinha a mesa, a cadeira, você tinha todos os utensílios europeus de uso cotidiano,
Os padres jesuítas ensinavam aqueles colonos a não perder os hábitos europeus, por exemplo, dormir em rede, que não se devia dormir em rede, e que se pudesse ter uma casa coberta de telha, era melhor do que ter uma casa coberta de palha. Então, esses símbolos são extremamente importantes na organização do desenho inicial da cidade, que era muito desorganizado. Não existia um traçado inicial, as pessoas podiam construir as casas desalinhadas, portanto, as ruas não ficavam retas, elas ficavam curvas. Precisou muito tempo para que o Estado, somente no século XVII, é que o Estado começou a interferir na organização do espaço urbano. Portanto, eu diria que o primeiro desenho da cidade é o desenho da desordem. São Paulo é fruto dessa desordem colonial. Lê-se no diário que fez o Dr. Francisco José de Lacerda e Almeida nos anos de 1780 sobre a cidade de São Paulo. Fundada na latitude 23 graus, 32 minutos e 58 segundos e longitude 33 graus, 22 minutos e 30 segundos, no plano de um monte cercado pelo rio Tamanduateí, este monte domina um campo coberto de relva e feno, de baixos e pequenos matos, a que chamam capões, e debaixo de um ar temperado, porque o ardor do verão é suavizado pelas chuvas e o frio do inverno com o calor do sol, a que a atmosfera limpíssima deixa aparecer em todo o seu esplendor. São Paulo começa a ser ligado agora, no século XVIII, à mineração das Minas Gerais, aí próximas à capitania de São Paulo. Não é? São Paulo se organiza, muitos dos paulistas tentam, não é, que descobriram o ouro nas Gerais, tentam ir para Gerais, não conseguem se estabelecer, então, perdendo isso, eles se organizam numa agricultura de alimentos, de subsistência. Essa agricultura, em grande parte, vai abastecer as Minas Gerais. Isto enriquece um pouco a região de São Paulo e torna a sua população um pouco mais estável. As fazendas se desenvolvem com mais rapidez e a importação de escravos se faz agora de uma maneira mais continuada na região de São Paulo. A tal ponto que no final do século XVIII, 25% da população paulista é formada de escravos negros. Uma outra coisa que nós descobrimos muito interessante, que foi pioneira, não é, nesta descoberta do nosso passado, foi que ao analisarmos os registros paroquiais de batizados da população livre paulista, nós detectamos que 40% das crianças que nasciam em São Paulo no século XVIII e inícios do XIX eram crianças ilegítimas. Desses 40, 10% eram chamados expostos, que são as crianças abandonadas, e os 30% restantes eram de crianças filhas, geralmente de mães solteiras. Esta descoberta levou-nos a nos preocupar muito, não é, com o problema da criança, com o problema da ilegitimidade, com o problema do abandono do menor, que hoje se fala tanto, não é, que se pensa que é um problema absolutamente atual, ou fruto desta urbanização galopante, desta crise econômica. Na verdade, é fruto disso, mas é um problema também do passado. No século XIX, né, essa população, no começo do século, São Paulo é ainda um burgo muito pequenino. Ele tem 3 mil habitantes no começo do século. No meio do século, ele vai ter mais ou menos 4 mil, 5 mil habitantes, o que é realmente irrisório. Não é? Este pequeno núcleo inicial que se localizava no chamado triângulo entre a Rua Direita, Quitanda e São Bento, né, mais ou menos, esse triângulo ele vai se expandindo, vai descendo as ladeiras, não é, e vai tomando regiões como Consolação, Brás, Santa Efigênia, vai secando alguns pântanos em volta, e a população vai se expandindo. Mas ela vai se expandindo mais nos bairros, não é, que vão se formando ou que já existiam, tipo Brás, tipo Pinheiros, o que eram bairros Santana, extremamente longínquos, né, do centro, e que eram considerados quase que bairros rurais, porque a população era essencialmente rural dessa região, né. Agora, com o desenvolvimento do café no Vale do Paraíba inicialmente e depois no Oeste Paulista, a cidade de São Paulo ganha importância econômica. Em 1828, instala-se em São Paulo a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? São Paulo começa a ser uma cidade de estudantes.
Então ela ganha um ar assim de alegria, começam os primeiros bares, começam os primeiros movimentos de bailes, não é? De música, de movimentação, enfim, desses estudantes primeiros que chegam da alta burguesia paulista e de outras partes do Brasil para estudar em São Paulo. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento do café, a cidade ganha importância econômica como centro comercial. São Paulo é um núcleo e os grandes negociantes estão, em grande parte, instalados na cidade de São Paulo. Mais adiante, por volta da metade do século XIX, uma boa parte dos fazendeiros começam a não morar mais nas suas fazendas de café. Eles compram, instalam seus sobrados no centro da cidade. Mais adiante começam a formar os grandes bairros de fazendeiros, iniciando lá pelos Campos Elíseos, Barra Funda atual, não é, que são os primeiros bairros dos fazendeiros de café. Depois vai subindo isto pela Angélica, pelo Higienópolis, a região toda, não é, durante o século XIX, e esses fazendeiros, não é, deixam as suas fazendas com administradores e passam a maior parte do seu tempo na cidade de São Paulo. E São Paulo vai ganhando assim um ar de cidade comercial com chácaras, não é? Os primeiros fazendeiros vêm para cá não se instalando em casas, eles procuravam reproduzir em miniatura a sua vida de fazendeiros. E essas chácaras são um pouco a sua vida rural instalada aqui na cidade, né? Com uma grande escravaria, não é? Com domésticos. E isto vai criando também uma exigência cultural, não é? De programas, de teatro, de uma vida artística que inexistia em São Paulo, junto com os estudantes, que vai desenvolvendo aos poucos, não é? Também um caráter mais qualitativo de vida da cidade de São Paulo. A partir de 1850, a cidade de São Paulo, que ainda tem uma população pequena, não é? Ela já pode-se dizer que é um centro urbano, antes ela não era, não é? E esse centro urbano vai conseguir apenas até o final do século uma população de 250 mil habitantes. A partir dos anos de 1870, inicia-se fundamentalmente nessa data a entrada de europeus. Europeus, primeiramente italianos, e bem longe de portugueses, de espanhóis e de algumas outras nacionalidades. Esses europeus vêm, inicialmente, contratados numa política de substituição, como se sabe, da mão de obra escrava pela mão de obra livre. E, sobretudo, na cidade de São Paulo, esses imigrantes que já estavam vindo, né, inicialmente para outras áreas rurais do café em São Paulo, muitos refluem do café, das fazendas, fogem ou desertam das fazendas e acabam vindo para os centros urbanos existentes. Um deles é São Paulo. E depois, no século XX, por causa do café, em grande parte, não é, a cidade começa a sofrer a sua primeira industrialização. Não é? Essa industrialização da cidade não vai, infelizmente, utilizar o trabalho do negro, do ex-escravo, como operários. A verdade é que tanto os primeiros industriais como os fazendeiros começam a preferir, né, por várias razões que não dá tempo aqui de explicar, o imigrante europeu ao ex-escravo negro. Então você tem ao lado de uma população negra que está praticamente absolutamente marginalizada do processo todo, não é? Esta população que está entrando e que vai ser o contingente principal do operariado que se forma na cidade de São Paulo. Esse operariado essencialmente formado por italianos, depois por outros grupos, portugueses, espanhóis, alemães um pouco, eles que vão dar, vamos dizer, uma nova feição à cidade, uma cidade que se torna um pouco industrial. E essa industrialização muito incipiente, nascente, não é? Começa a conhecer os primeiros movimentos sociais que são trazidos pelos imigrantes, movimentos anarco-sindicalistas, anarco-socialistas. Nessa altura, então, você tem uma população agora já bastante eclética ou variada, uma população formada por várias categorias de imigrantes europeus, uma população basicamente de indígena e portuguesa, mestiça, uma população negra, que é marginalizada, e
aos poucos vai se introduzindo na cidade também algum elemento oriental, através da primeira leva dos imigrantes japoneses que vieram também para a lavoura, que foram essencialmente, iniciou-se esse movimento em 1908, da imigração japonesa para o Brasil, e esse movimento foi para o interior das terras do Brasil, ele não era destinado às cidades, mas houve um refluxo, igual aos demais, destes primeiros imigrantes que, não contentes nas regiões rurais, acabam fugindo ou desertando das regiões rurais e vindo para as cidades. Então, isso tudo forma a cidade de São Paulo, no início do século, nas primeiras 3 décadas do século XX, nosso século, uma cidade de população quase que essencialmente europeia. – 1935. Já temos 1.600.000 habitantes. Há quanto tempo você não vem a São Paulo? Faz anos. Então vamos dar uma volta por aí. A dificuldade vai ser estacionar o carro, mas dá-se um jeito. Começamos pelo Largo da Sé, que não se sabe como ficará, e que está descampado, como você pode ver, servindo para estacionamento de automóveis. Por trás da Igreja da Sé, a Praça João Mendes será ampliada, demolindo-se a Igreja de São Gonçalo, e no extremo oposto será demolido o velho edifício do Congresso Estadual, abrindo-se um conjunto de viadutos até a Rua São Luís, que será alargada, e se encontrará com a futura Avenida Ipiranga. Como é que você sabe disso? Eu conheço os estudos do Prestes Maia. E mais dia, menos dia, ele será prefeito. Mas vamos ao Trianon, na Avenida Paulista. Olha a vista sobre o centro da cidade e o Vale do Anhangabaú. Já se enxerga o traçado da Avenida Anhangabaú, depois 9 de Julho, a qual passará um túnel debaixo do Trianon e irá ter ao Jardim América. Agora, vamos à Avenida Rebouças que... Espera aí! Você me mostrou demolições como uma cidade arrasada e projetos. São Paulo mesmo, tal como é, você não me mostrou. Mas não adianta. Não existe São Paulo tal como é. Nós somos um perpétuo vir a ser. Quando mostramos demolições, é para identificá-las com os novos projetos. É um meio de fazer, reconhecer no que será o que já foi. Então, veja só, nós vamos observar muito bem no final do século XIX e começo do século XX uma necessidade de criar um outro padrão urbano, um padrão tipicamente europeu. E este é exatamente o momento em que o Estado vai delegar a companhias de capital privado o controle urbano da cidade. E essas companhias, a maior delas, que depois vai reunir uma série de empresas, é a Light. A Light, que é uma companhia de capital inglês e canadense, e que vai ser responsável pelas grandes obras e pelo grande planejamento urbano da cidade. Então, veja só, aquela desordem urbana colonial vai ser, no século XX, administrada por empresas de capital privado que vão tentar dar uma racionalidade ao espaço público. Agora, esta racionalidade vai ser montada em função de interesses privados. Ou seja, não existia um Estado que dividiu qual a área da casa e da rua. Portanto, a conclusão é óbvia, as ruas são estreitas e as casas ocupam um lugar muito grande. Uma cidade com uma circulação como São Paulo, o resultado é congestionamento. Então, você vai ter esses arruamentos muito estreitos e uma dificuldade muito grande de se definir grandes avenidas. Então, se você pegar, por exemplo, a Avenida 9 de Julho, a atuação do Prestes Maia, ele conseguiu abrir esta avenida numa área que era uma ribanceira, quer dizer, sobram para São Paulo as áreas ou porque era margem de rio, então não era possível se construir habitação, ou porque era uma ribanceira, então o Estado vai ter que arcar com o ônus de construir em áreas bastante complicadas, né, determinadas avenidas. E elas sempre vão desembocar em cima de um arruamento estreito. Então, veja só, eu acho que o problema da circulação na cidade de São Paulo é um problema tipicamente colonial. E eu diria que cada vez que abre um buraco na 9 de Julho, eu lembro de uma fonte, é que ali tem uma nascente de água. Né? E que exatamente essa região era uma região vazia, porque era muito difícil utilizar um terreno que tem uma nascente d'água, porque brota água. E, aliás, continua brotando até hoje, é uma questão da natureza. São esses os espaços que restaram para os nossos urbanistas construírem nossas avenidas.
Tenho saudade desta Pauliceia, desta cidade que tanto admiro. Tenho saudade deste céu azul, das belas filhas lá do Bom Retiro. Tenho saudade, de ti, São Paulo, terra que vivo sempre no martírio, vagabundeando como um beija-flor, atrás das filhas lá do Bom Retiro. Tenho saudade da garoa fria, agitada com o sopro do zefiro, quando eu dormia em Gapucola ardente, das belas filas lá do Bom Retiro. Só a partir dos anos de 1920 começa a diminuir a imigração. Então, a partir dos anos de 1930, praticamente já está quase insignificante, não é? Em São Paulo e no resto do Brasil, a entrada de europeus e de outros imigrantes, não é? Mas nesse momento São Paulo está precisando de mão de obra, porque ele passa por um sulto de grande desenvolvimento industrial, comercial, de serviços, de urbanização de todo lado, de construções, de expansão da cidade. Em 1933, São Paulo adquire o primeiro 1 milhão de habitantes. Então, com 1 milhão de habitantes, você veja que em poucas décadas, né, passando de um burgozinho de 200 mil habitantes para 1 milhão, e este 1 milhão crescendo rapidamente, faz com que ela precise, não é, expandir seus serviços, aumentar a oferta de trabalho, etc. E é um período de industrialização, onde o café também ainda, não é, fornece uma boa parte dessa riqueza paulista, mas a indústria agora já está instalada, uma indústria incipiente, mas uma indústria já que fornece as primeiras riquezas, os primeiros, né, os bancos também já estão se instalando, etc. Bom, então, a partir de 1930, com a decadência ou quase estancamento da imigração internacional para a região, São Paulo vai fazer apelo à população excedente de outra parte do Brasil, que está passando por períodos de extrema miséria, dado a crise de 1929 mundial, e também dado a secas constantes, a períodos de secas constantes e cada vez mais próximos um do outro, que é o Nordeste brasileiro. Então, a partir de 1930, você conhece uma nova mudança, né, na paisagem humana da cidade. É uma população que era essencialmente agora europeia, né, um pouco negra, um pouco indígena, e que agora vai se tornar fundamentalmente, cada vez mais, um centro de atração do nordestino. Então, mais ou menos, o resto eu acho que vocês conhecem, é a nossa realidade de hoje, né? Uma cidade profundamente eclética, de população variadíssima e, sobretudo, uma cidade extremamente rica, mas uma cidade de desigualdades sociais gritantes. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que aqui é onde agora está, esse artifício alto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas que o dono mandou derrubar. Memória não é um conceito que é igual para todos os lugares, né? No caso de São Paulo, se vocês forem observar, a nossa memória é mudança. A memória não é uma entidade estável, né? Quer dizer, nós não lembramos de alguns prédios que permaneceram iguais e alguns casarões. Nós não temos monumentos que nos identifique com relação à cidade. Por exemplo, a Torre Eiffel de Paris, todos os parisienses localizam e sabem onde ela está e o que ela representa diante da cidade. Mas e a nossa cidade? Por exemplo, a própria Avenida Paulista, que é um marco pela altura e pela localização,
ela teve todos os seus casarões destruídos. Portanto, nem mesmo essa avenida, com o porte que ela tem, permaneceu igual na história de São Paulo. A qualquer antigo paulistano que se pergunte qual é a memória de São Paulo, ele vai contar sobre a mudança, o que nessa cidade mudou. Então, eu acredito que nós temos que pensar a nossa história em função de todas essas transformações que a cidade vem sofrendo. E isso, em si, não é uma qualidade ou um defeito. Eu acredito que o fato de São Paulo ter mudado tanto, isso ofereceu a todos que aqui vieram condições de se identificar com o mundo em mudança. E cada um construiu, a seu modo, uma parte do seu mundo. Então, o imigrante japonês conseguiu construir em São Paulo, na Zona da Liberdade, um perfil que lembra a sua identidade. O mesmo aconteceu com os italianos. Você tem um Brasil sertanejo em torno da cidade de São Paulo, que tem o seu encanto, que tem o encanto do sertão nordestino, que tem a música nordestina. Então, veja só, uma cidade em mudança foi uma cidade que teve condições de incorporar todas essas populações. É uma cidade que não discriminou essas populações. Então, nesse sentido, São Paulo pode se constituir no sonho de cada um desses elementos. Ele pode se constituir no sonho do menino que vem do interior para cá, para vencer a cidade de São Paulo, e onde ele acredita que vai poder ascender socialmente e encontrar alguém mais parecido consigo mesmo. Samba Midnight, eu assessorado de mais dois chegados, Bartolomeu, Pitolomeu, partimos pra comemorar, não lembro que, numa boa boate. Escabrosa noite, deu blackout na Paulista, breu no Trianon. Cadê o vô do museu? Sumiu, meu Deus do céu! Eu diria que o fascínio da cidade de São Paulo está contido no volume, na majestade, na quantidade de pessoas que estão aqui concentradas, na cor noturna da cidade, no relógio da Paulista, ou seja, na sua expressão da modernidade. O homem que vem para cá, ele vem para resolver esse desafio. Então, veja só, toda a violência narrada e falada sobre, por exemplo, o número de roubos, o perigo da droga, enfim, tudo isso que é um risco que de fato existe na cidade de São Paulo, é menor do que o fascínio da modernidade contido no volume de uma grande metrópole. Veja só, eu acho que um dos encantos do capitalismo, quer dizer, a maneira como ele atua diante das pessoas, é o que ele propõe que o indivíduo pode ter, quer dizer, é o sonho que ele cria. Então, a pessoa vem a São Paulo e o sonho que move a possibilidade de degustar desse sonho da modernidade é a ascensão social. Quer dizer, São Paulo, ela tem uma tradição industrial, é uma cidade que vai poder oferecer muitos empregos. E, evidentemente, que esses empregos poderão levar um determinado indivíduo a ascender socialmente. E esse é o grande sonho que a cidade vai representar. Eu vou poder encontrar os empregos e eu vou ter a possibilidade de ascensão social, portanto, vou construir minha casa de campo, ou vou para a praia nas férias, e para a praia levo toda a minha modernidade junto, todos os problemas urbanos da cidade de São Paulo. Então, veja só, resta saber como fazer com que todos acreditem que podem ascender socialmente, porque, na verdade, esse é um fenômeno que não ocorre. Agora, vocês têm toda a produção cultural da cidade trabalhando nessa direção, quer dizer, trabalhando na utopia de que você poderá usufruir de todos os artefatos urbanos prazerosos que a cidade lhe oferece. Então, você tem o rádio, você tem a televisão, você tem a novela da televisão, né? Quer dizer, com um tempo, inclusive, de diálogo de personagens, de mostra de material cênico enorme, quer dizer, todo aquele material cênico que é mostrado na novela, ele é mostrado na vitrine. Então, São Paulo é uma grande vitrine, vocês observem o uso do vidro, inclusive dentro dos edifícios. Então, a majestade precisa ficar à mostra, e ela precisa ficar à mostra porque assim ela constrói o nosso desejo, o desejo de obter para si aquele arsenal de mercadorias que nos encantam. E viver longe desse fascínio é perder, é viver perto da barbárie.